Bom, hoje vamos estar vendo então o estudo de circuitos magnéticos, tá? Com múltiplos enrolamentos. A gente vai estar vendo aqui um exemplo com 2 enrolamentos e um exemplo com 3 enrolamentos, tá? Vamos estar vendo a questão da indutância mútua, né? Da questão do fluxo magnético líquido que a gente vai ter no núcleo e como a ligação entre os enrolamentos interfere, né, no valor desse fluxo e das tensões induzidas nos enrolamentos do circuito, né? Então, começando aqui com um exemplo onde a gente tem um circuito magnético com 2 enrolamentos, tá? Esses 2 enrolamentos, eles estão sendo percorridos por correntes elétricas, né, com o sentido indicado aqui. Então, quando eu tenho 2, né, ou mais enrolamentos num circuito magnético aqui com corrente elétrica, né, significa que vai existir indutância mútua, tá? Porque o fluxo que concatena, que atravessa cada uma dessas bobinas aqui, né, essas N1 espiras dessa bobina ou essas N2 espiras aqui dessa bobina, esse fluxo ele é tanto o resultado do fluxo produzido pela essa própria bobina quanto o fluxo produzido por essa, né? E o fluxo que atravessa essa também, ele é proveniente dessa corrente dessa bobina e também da corrente elétrica dessa bobina aqui, né? E de outras bobinas que tivessem também aqui. Então, por isso que vai existir indutância mútua, tá? Justamente pela questão da soma dos fluxos magnéticos ali que cada enrolamento aqui vai estar contribuindo nesse circuito magnético aqui. Então, dados esses sentidos aqui das correntes elétricas aqui, eu vou ter esse enrolamento, eu vou chamar de fonte de força magnetomotriz, tá? Que é uma força que impulsiona o fluxo aqui no circuito magnético. E dado o sentido dessa corrente elétrica, eu tenho essa fonte aqui com essa polaridade, tá? Produzindo fluxo para cá, né, para cima, no caso aqui desse circuito. E essa corrente elétrica aqui produzindo um fluxo para baixo, então com essa polaridade aqui, né, força magnetomotriz 2, N2, né, N2 espiras vezes a corrente de 2 aqui. Então os fluxos estariam se somando, tá? Se essa condição for respeitada, de no mesmo instante de tempo a corrente está entrando aqui e está entrando nesse enrolamento aqui, nesses dois sentidos indicados. E, bom, então somando a força magnetomotriz 1 dessa fonte aqui com a 2 dessa fonte aqui, a gente vai somar N1 e 1 com N2 e 2. E para saber o fluxo resultante, né, do circuito aqui que vai estar passando, que é o mesmo, porque todo o circuito está em série, eu divido força magnetomotriz pela relutância, tá? Isso é um conceito lá de circuitos magnéticos, né? Inclusive tem uma aula sobre isso aqui no meu canal, então quem não estiver familiarizado com esses conceitos ali, eu sugiro que assista antes aquele vídeo lá, né? Então aqui eu somo as duas forças magnetomotrizes, as duas fontes aqui, e isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre a relutância, tá? A relutância magnética aqui. Aqui é a permeabilidade magnética do ar, tá? Porque essa relutância é a relutância dominante do circuito, que eu estou considerando que é a do ar, tá? Não estou nem considerando a relutância do núcleo, né, por ele ser um condutor de fluxo magnético, ele tem a permeabilidade magnética muito maior que a permeabilidade do ar, logo a relutância dele é desprezível frente à relutância magnética do entreferro, né, do gap de ar aqui. Então esse R é a relutância desse cara aqui. Bom, a gente vai olhar agora, tá, o fluxo concatenado da bobina 1, tá? Que é o fluxo concatenado? É o número de espiras que atravessa determinada bobina, né? Que eu quero descobrir o fluxo concatenado, que no caso é a bobina 1, vezes o fluxo que atravessa ela, tá? Então, N1 espiras vezes o fluxo que eu vou chamar de φA. Esse fluxo A, como eu falei antes, como eu tenho duas bobinas com corrente elétrica aqui, né? Ele vai ser composto pelo fluxo que essa própria bobina produz, né, que eu vou chamar de φ1, mais o fluxo que a bobina 2 está produzindo pela corrente elétrica que está passando nela, que eu vou chamar de φ2 aqui. E o fluxo magnético ele é o produto escalar ali do B vezes a área da seção transversal, né, que esse núcleo atravessa, que seria a área dessa perna aqui, do elemento ferromagnético aqui, né, do núcleo, que é a mesma dos dois lados. Então eu estou chamando de A e de A aqui, né, porque dos dois lados do transformador é a mesma. E se a gente olhar lá nas definições de circuitos magnéticos, né, o campo magnético ele é dado por essa expressão, né, que depende do número de espiras que eu tenho, né, na minha bobina, depende da corrente elétrica, da permeabilidade do meio onde esse campo está se estabelecendo, né, que eu estou considerando só a do ar aqui. Então eu estou considerando o μ0, né, permeabilidade do ar, e o G é a largura do gap aqui, né. Então o B1 produzido na bobina N1 pela corrente 1 é dado por esse cara aqui, que vai ser jogado aqui. E o B2 produzido pela bobina N2, né, na bobina N2, com N2 espiras, pela corrente 2, é esse cara aqui. Então substituindo esses caras aqui nessa fórmula, eu obtenho esse cara aqui para o φA, né, que é o fluxo que atravessa a bobina 1.
Então, colocando A em evidência aqui, eu tenho esses dois caras aqui, e somando aqui, voltando para essa expressão, aliás, né, do fluxo concatenado aqui da bobina 1, eu vou ter N1 vezes φA. Então, o φA é esse cara aqui, o N1 está aqui, e vai ser N1 vezes A vezes esses dois caras aqui, tá? Só coloquei aqui na expressão aqui, trouxe ela aqui para baixo de novo. Bom, então o fluxo que a bobina 1 concatena, ele vai ser dado agora por essa expressão, tá? Então, deixando o I1 e o 2 de fora aqui, se vocês pesquisarem, tá? Existe uma definição ali para a indutância ali, que é N ao quadrado, tá? Número de espiras ao quadrado, dividido pela relutância, tá? Então isso aqui é equivalente a 1 sobre R, 1 sobre a relutância, esse outro termo aqui. E aqui está o N1 ao quadrado. Então isso aqui é uma indutância, tá? Só que como eu tenho N1 vezes N1 aqui, né? Fica N1 ao quadrado, a gente vai chamar de indutância própria. Essa aqui é a indutância própria do enrolamento 1. E N1 vezes N2 aqui a gente vai chamar de indutância mútua, que é a indutância mútua do enrolamento 1 em relação ao enrolamento 2. Então, finalmente, o fluxo concatenado pela bobina 1 ele é dado por essa expressão aqui, né, que depende tanto da indutância própria quanto da indutância mútua. E das correntes elétricas I1 e I2. Né. Se tivesse mais um enrolamento aqui, teria mais dois termos aqui, né, referentes à corrente elétrica do enrolamento 3 e a indutância mútua com o enrolamento 3 também. Né. Agora para a bobina 2, tá? Então a gente vai esquecer um pouco a bobina 1 e vai olhar para a bobina 2. Agora ela tem N2 espiras, tá? E o fluxo que passa nela eu vou chamar de φB. Esse φB, né, como esse circuito está todo em série, circuito magnético, ele é o mesmo φA que atravessa essa bobina aqui, que era a bobina 1, né, que a gente tinha chamado de φ1 mais φ2. Então φ1 mais φ2, né, novamente os dois fluxos ali que as duas bobinas produzem. Vou estar somando esses dois caras aqui, trabalhando essa expressão que nem antes. Aqui a única diferença é que agora eu vou ter o N2 ao quadrado, porque eu estou falando da bobina 2, né? Inclusive aqui saiu até um erro, tá? Aqui seria φ2, é a continuação desse cara aqui. Então aqui é fluxo 2, é igual a esse cara aqui todo. E aqui também, né? φ2, novamente aqui faltou trocar o subscrito aqui, é 2. Então ele depende da indutância própria da bobina 2 e da indutância mútua aqui que a bobina 2 tem com a 1, tá? Que por sinal, se vocês verem aqui por via de regra, né, a indutância mútua entre dois enrolamentos ela é sempre igual. Então o L12, que é esse cara aqui do meio aqui, entre parênteses, ele é igual ao L21, que é esse cara aqui. Bom, então a gente viu aqui, né, os fluxos concatenados aqui na bobina 1 e na bobina 2. Só que quando a gente está falando aqui de um circuito, né, como um indutor ou aqui um transformador, nesse caso aqui onde o circuito é estático, tá? A gente tem que a lei de Faraday ela se reduz a simplesmente isso aqui, tá? Então a tensão autoinduzida ali no enrolamento, né, da bobina ela depende de L, D e dt, porque a gente considera a indutância fixa, tá? Muito embora isso não seja totalmente verdade, tá? Porque a gente tem uma certa variação de permeabilidade magnética ali do meio, né, conforme a corrente elétrica que a gente tem na bobina, mas em geral a gente pode considerar a indutância como constante desde que a gente trabalhe no ponto de operação onde não haja saturação, né, na curva B por H. Então eu tenho essa expressão aqui para tensão induzida. Agora, em circuitos de conversão eletromecânica, tá, onde eu tenho movimento de peças ali, que nem relés ou determinados tipos de motores ali, onde o elemento ferromagnético ele se movimenta, né, significa que vai ter variação de indutância, tá, justamente porque vai ter variação de relutância, e a variação da relutância, né, devido ao movimento ali de conversão eletromecânica, né, o movimento físico, devido às forças físicas que atuam no circuito, eu vou ter variação de indutância também. Então, se a gente olhar para esse equacionamento aqui, a lei de Faraday, né, ela é igual a N de φ dt, N vezes φ é o fluxo concatenado, que está sendo mostrado aqui, e o fluxo concatenado, tá, ele se relaciona aqui nessa expressão da indutância, que me diz que a indutância depende de uma corrente elétrica I e do fluxo produzido por essa corrente elétrica I, né? Só que na realidade essa expressão aqui, tá, ela pode te remeter ao erro de pensar que a indutância na realidade ela dependeria da corrente, tá? Na verdade isso não é verdade, tá? Porque se eu vario essa corrente elétrica aqui, esse fluxo também varia, tá? De forma proporcional, né? De modo que a indutância se mantenha constante. Então essa expressão ela não é tão boa para definir a indutância, mas ela é uma expressão válida para a indutância. Então a gente está utilizando simplesmente para
me dá ali as ferramentas matemáticas para trabalhar nessas expressões aqui, tá? Então, se E igual a D, é LI, né, que está aqui o fluxo, aqui eu isolei o fluxo nessa expressão, coloquei ele aqui. Se vocês fizerem a derivada de um produto e os dois caras aqui variarem, tu vai ter exatamente isso daqui, tá? Isso aí vem lá de cálculo, derivada de um produto. Para circuitos magnéticos onde tem conversão eletromecânica, e aqui é para circuitos estáticos, como indutores, transformadores ali, onde só a corrente elétrica é o cara que varia ali, né, para ter tensão induzida. Bom, agora a gente vai olhar um caso aqui, tá, onde tem, por exemplo, um circuito com 3 enrolamentos, tá. Isso é comum, tem vários enrolamentos ali de estabilizadores ali, né, de certos equipamentos eletrônicos ali que trabalham com transformadores com multi-enrolamentos, né, multivoltas aqui. Então esse cara aqui é um exemplo que tem 3 enrolamentos, tá, e percebam que se as correntes elétricas, tá, elas se derem ao mesmo tempo nesses 3 sentidos indicados aqui, tá, 3 correntes sincronizadas no tempo aqui, entrando nesses sentidos que estão sendo mostrados, essa aqui entrando aqui, essa entrando aqui e essa entrando aqui nesse enrolamento. Então eu vou ter, o meu circuito magnético ele vai ser, se eu colocasse o circuito magnético equivalente aqui embaixo, desenhasse, né, eu teria essas 3 fontes de força magnetomotriz aqui, NA e A, NB e B e NC e C aqui se somando, dessa forma aqui, tá? E aqui eu estou considerando a relutância do núcleo. Como eu não tenho gap, né, a única relutância que tem aqui é essa relutância magnética do núcleo, vezes o fluxo, né, que é a soma dos 3 fluxos aqui que vai estar atravessando esse cara aqui, né, que é o que eu estou chamando de φm aqui. Já nesse cara aqui, tá, se eu pegar esse circuito aqui, eu estou só replicando ele desse lado aqui, mas em vez da corrente elétrica do enrolamento C entrar por aqui, ela estaria entrando por aqui, tá? Aí o que aconteceria? O fluxo, tá, que ela estaria produzindo, estaria se opondo a esse fluxo aqui do φB, e estaria se opondo também ao do φA, que estaria do outro lado aqui que não desenhei, né? E aí o circuito magnético ele ficaria desse jeito aqui, tá? Bom, isso aqui é importante entender porque o valor do fluxo líquido líquido no núcleo, ele vai interferir diretamente no valor das tensões induzidas no enrolamento, tá? Então é por isso que se tu liga errado ali os fios das bobinas do transformador, tu pode ter valores incorretos de tensão elétrica induzida, né? Justamente porque eles são enrolados ali de uma forma que tu tem que ligar os fios, né, de uma maneira correta para que os fluxos se somem ou se subtraem, né? Depende do que tu quer no núcleo. Bom, supondo que eu conectei o terminal A2 no conector aqui do B1, tá? Nesse fio aqui. Então eu vou ter uma corrente elétrica que está entrando aqui, tá? Eu vou conectar a fonte aqui no terminal A1 e no terminal B2 aqui. E o B1 e o A2 eu ligo em série. Corrente elétrica entrando aqui, saindo por aqui, subindo aqui, entrando aqui e saindo por aqui, tá? Então vamos imaginar que eu tenho essa situação. Bom, a tensão autoinduzida que eu vou ter aqui entre os terminais A1 e B2 aqui vai ser dada por essa expressão, tá? Que eu vou chamar de EA, que eu vou dividir em 2 termos. Eu vou chamar esse cara aqui de EA e esse cara aqui de EB, tá? Como a gente tem 2 enrolamentos, então eu separo os 2 enrolamentos, N1 vezes o fluxo que atravessa esse cara aqui, mais N2 vezes o fluxo que atravessa esse cara aqui. Novamente, como a gente tinha falado no exercício anterior, tá? O fluxo que atravessa os dois aqui é o mesmo, porque eles estão em série. E como tem corrente elétrica nesses 2 caras aqui, tá? Eu estou considerando aqui que o C ele está aberto, que não teria essa corrente elétrica aqui entrando, né? Tô imaginando que ele esteja aberto e tem essa corrente nesses 2 caras aqui. Então o fluxo que vai estar passando aqui, ele vai depender do fluxo produzido por esse cara aqui e por esse cara aqui, tá? O fluxo que atravessa as 3 bobinas aqui, então é resultado desses 2 caras aqui. Então eu vou chamar de EA e de EB, tá? Começando agora com o EA, tá? Vou trabalhar as 2 equações separadas. Então o EA ele é ele depende do fluxo A, tá? Que o fluxo A é o fluxo produzido pela própria bobina 1 mais o fluxo produzido pela corrente na bobina 2, que nem a gente tinha visto anteriormente. A gente vai ter isso daqui. E aí o que acontece agora? Como eu tenho 2, esse fluxo A ele é dividido em 2, tá? Eu divido esse termo aqui referente ao EA, eu também consigo dividir ele em 2, que é o que eu fiz aqui, tá? Os 2 termos multiplicado por N1, porque eu estou avaliando isso daqui, tá? Estou avaliando só o que está passando na bobina A aqui, nessa bobina aqui. Então, desenvolvo essa equação, faço isso daqui. E como a única coisa que está variando aqui nesse circuito aqui é a corrente elétrica, tá? Para ter tensão induzida, substituindo o B, o campo magnético B, pela sua expressão aqui, tá? Dos circuitos magnéticos aqui,
eu posso chegar dessa expressão aqui, nessa aqui de baixo aqui, tá? Onde o elemento que realmente varia é a corrente, o resto é tudo constante, né? São elementos estáticos, inclusive a permeabilidade eu também estou considerando constante, né? Muito embora na realidade ela varie um pouco, eu estou considerando que ela seja constante aqui. E trabalhando essa expressão eu chego nisso daqui. E finalmente, tá, isso aqui também, assim como a gente viu no exemplo anterior, é uma expressão para indutância. Logo, essa parte EA aqui, ela depende da indutância própria do enrolamento 1, mais a indutância própria do enrolamento, a indutância mútua entre o enrolamento 1 e 2. Agora fazendo o φB aqui, tá, que é o fluxo que atravessa a bobina N2, tá, que como tá tudo o circuito magnético está em série, vai ser o mesmo que o valor do φA, ele vai ser esse cara aqui. Eu vou ter a mesma expressão aqui, só que agora eu estou olhando para a bobina 2, então eu tenho o N2 multiplicando, tá? Separo esse fluxo B em duas partes e vou obter isso daqui. Faço o mesmo tratamento matemático que a gente viu antes aqui. Como agora eu vou ter o N2 ao quadrado, tá? Eu vou ter a indutância própria da bobina 2 mais a indutância mútua da bobina 2 em relação a 1, tá? E finalmente, então, eu chegando na expressão para o E vai ser igual a esses dois caras aqui, e né, a tensão autoinduzida ela vai depender desses termos aqui todos somados. Eu vou somar a indutância própria do 1, a indutância própria do 2 e mais duas vezes esse cara aqui. Como L12 é igual a L21, eu simplesmente chamo isso aqui de M, né, e como os dois são iguais eu fico aqui com 2M, tá? Então essa é a expressão final aqui para a tensão induzida no enrolamento, né, naqueles terminais de enrolamento que eu falei. E a indutância total vista pela fonte, né, conectada, é esse cara aqui, tá? Agora se eu fizer o contrário, tá? Vamos ver o efeito de ligar o terminal A2, tá? Troquei os enrolamentos ali no B2, tá? Então agora eu tenho uma corrente elétrica vindo aqui, subindo aqui, entrando aqui e saindo por aqui, tá? Não mais entrando aqui, ela vai estar saindo pelo terminal B1. Bom, o que vai acontecer de diferente, tá? A tensão induzida aqui, tá? Vou botar uma fonte aqui entre o A1 e o B1. A tensão induzida ela continua dependendo dos dois enrolamentos, então eu somo as contribuições dos dois enrolamentos aqui. N1 vezes a taxa de variação do fluxo A, mais N2 vezes a taxa de variação do fluxo B. Só que agora, tá, como a corrente elétrica ela vai estar entrando por aqui, não mais por cima, o fluxo B ele não está mais para baixo, ele teria para cima agora. E o fluxo A também teria para cima, então eles estão em oposição. Isso vai ter um efeito, né, no fluxo líquido do núcleo. E também vai gerar o efeito vai ser que vai alterar, né, o valor da tensão induzida, né, na própria bobina e nas outras bobinas, né, no caso da bobina C aqui, que eu tenho nesse circuito aqui, tá? Então é por isso que ligar errado os enrolamentos vai afetar o valor das tensões induzidas, né, justamente porque os fluxos podem se somar ou se subtrair, dependendo da forma como tu ligar os terminais. Então fazendo o mesmo tratamento matemático, só que agora subtraindo os fluxos, né, porque eles se subtraem, eu sigo o mesmo tratamento que eu fiz ali nos slides anteriores aqui, e eu vou estar descobrindo aqui que o EA ele depende disso daqui, agora é L, a indutância própria do 1 menos a indutância mútua entre os dois. E a mesma coisa para o EB aqui, tá? É o mesmo fluxo que atravessa os dois aqui, as duas bobinas, e eu vou estar obtendo isso daqui também. Então percebam que agora, tá, a tensão induzida total ela vai ser diferente, ela vai ter um valor menor, porque antes, no caso anterior, eu somava esse 2M aqui, que é o valor dessas duas indutâncias mútuas aqui. E nesse caso, por ter trocado os fios aqui, agora eu vou estar subtraindo, tá? Então eu vou ter valores diferentes de tensão induzida. E a indutância total vista pela fonte diminui, né? Ela vai ser esse cara aqui. Então, essa que é a influência, tá, de tu ligar os enrolamentos ali de uma forma ou outra no transformador, tá? É o valor da variação da indutância vista pela fonte, né, a variação do fluxo magnético que vai percorrer aqui no núcleo, e a variação da tensão vai interferir também no valor das tensões induzidas em todos os outros enrolamentos do circuito, né? Bom, então acho que para essa aula era isso. Se tiver ficado alguma dúvida ali, peço que só comentem, e pretendo futuramente também fazer mais vídeos ali nessa parte ali de indutores, ali, máquinas elétricas ali. E é isso aí, valeu!